Só Deus sabe como difícil tá gravado esse vídeo. Só Deus sabe. E aí, beleza? Vamos conversar. O tema desse vídeo não dá pra eu fugir do Dia dos Namorados, porque infelizmente é Dia dos Namorados hoje, dia 12 de junho. E aí, como eu não estou namorando, o tema desse vídeo vai ser pra angariar as fofoqueiras da minha vida que estão doidas pra saber e nunca foi falado. Então vamos falar do céu ao inferno, do melhor ao pior relacionamento que eu tive, do mesmo relacionamento. Pra quem não sabe, faz total sentido eu falar sobre esse assunto, porque esse foi o motivo do começo do meu canal, sabia? Eu queria já ser influencer há algum tempo, mas eu estava tipo assim, vou ser influencer ou eu vou casar? E ser uma bela e gentil dona de casa? Adivinha só o que aconteceu? Mas vamos começar do começo. Primeiro lugar, vamos colocar os pingos nos is. Eu vou chamar ele de ele porque quando a gente estava no término, ele falou que ele era um homem trans. Então eu vou chamar ele de ele. Se hoje ele se identifica com a Madalena, se hoje ele se identifica como ela, eu não tenho certeza. Tá bom? Pode ser assim? Vamos começar. Então, ponto pingo. Segundo, não vou falar nomes, não vou citar nomes. As fofoqueiras da minha vida conhecem o que é. Quem não conhece, não precisa conhecer. Não vou divulgar, não vou expor, não vou fazer. Tenho prints? Tenho. É sobre isso esse vídeo? Não. Então a gente não vai fazer isso. Pode ser assim? Legal? Beleza? Vamos lá. Eu conheci essa pessoa, foi dia... Vixe, 25 de maio de 2021. 2021. É. E a gente, tipo assim, como na época eles identificavam como ela, eu falava que, tipo, o casal de sapatão é o bagulho mais emocionado que existe na face da Terra. A gente se encontrou no Tinder, trocou 2 ou 3 mensagens, a gente se falou. E a partir daí, a gente combinou de se encontrar na minha casa, no meu apartamento. Eu fiz uma costelinha de porco com barbecue, tá? Porque eu sou muito chique. E ele trouxe um vinho, eu me lembro disso. E a gente passou, tipo, o momento mais legal da face da Terra, juntos assistindo o filme Capitão Fantástico. Vários filmes, na verdade. Naquele dia, inclusive, não rolou nada. Tá, homem hétero? Não é só porque alguém vai na sua casa que você tem que comer, caralho. E a gente ficou junto e bateu a química na hora. E eu lembro que eu gostava muito dessa pessoa, tipo, mas logo no começo ele já falava assim pra mim, não se apega, porque eu não estou pronto para um relacionamento. Falei, ok, você dormiu 2 dias na minha casa sem estar pronto para se apegar? Mas tá bom. A gente viveu várias idas e vindas nesse relacionamento, nesse primeiro ano, até que no dia do meu aniversário de 27 anos, ele me assumiu dizendo que a gente estaria no relacionamento. E a partir daí foi realmente um relacionamento muito bom. A gente tinha uma química muito boa, eu gostava muito dessa pessoa. Ele era muito amoroso, muito gentil. A gente fez, tipo, várias viagens juntas muito divertidas. Tipo, a gente foi pra conhecer praticamente todo o interior do São Paulo. E a próxima meta era conhecer os outros interiores. A gente foi pro Nordeste conhecer a família dele. Acho que a melhor parte desse relacionamento foi a diversão e, tipo, o senso de estarmos juntos, tá ligado? Sempre teve muito isso. E tanto é que a gente viveu assim até que a gente veio morar junto pra começar, tipo, a saber como é que era, porque tava um em cada apartamento. Só que quando ele tava no meu apartamento, entendeu? Tipo, ele ficava no meu apartamento, eu ficava no apartamento dele, nunca a gente se separava. Então a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos parar de pagar 2 aluguéis, vamos pagar um aluguel. Isso com o quê? 1 ano de relacionamento, 1 ano de se conhecer, mas relacionamento mesmo a gente tinha mal acabado de se assumir, tá ligado? Porque por mais que a gente se assumiu em março, a gente se juntou,
foi morar junto em maio? Maio, é. Mas a gente ficou um ano conversando, ficando sério, apresentando um pra família do outro, mas sem assumir relacionamento. Ele dizia, não, eu tô blindado, eu não estou apegado. E eu, tipo, confia. Pois é. E acho que essas foram as partes tão boas que foi, tipo, com o tempo evoluindo. Até que no meu aniversário de novo, 14 de março de 2024, ele decidiu me pedir em casamento. E eu falei assim, ok, já estamos morando juntos, já temos bicho juntos, acho que é o próximo passo mesmo. É um casamento. Eu já na hora comecei a planejar tudo, comprei vestidos de casamento já de antecipado, inclusive com uma estilista golpista muito famosa, que até hoje eu não vi esse dinheiro. Ai, dor. Enfim, ai, de dor. E estávamos procurando local, eu queria me casar em algum lugar com cachoeira, porque eu sou da Umbanda. Então eu queria me casar com um lugar de cachoeira, a gente tava procurando um lugar. Tava indo, tipo, tudo certo. Ele tava fazendo faculdade, eu também tava tocando minha vida porque eu já tinha minha faculdade. E realmente tava indo, tipo, tudo muito certo. Até que um dia, do nada, ele veio com um papo de... Amor, nunca fui no puteiro, posso ir no puteiro? Eu... Pode, mas é que, tipo assim, os homens que tá lá, geralmente são os homens escrotos que, tipo, estão traindo a mulher no relacionamento e acham que a mulher não sabe, mas, tipo, é só porque o relacionamento tá infeliz. Você tá infeliz no nosso relacionamento a ponto de precisar ir no puteiro? Ele, não, é que eu queria ter essa experiência masculina e eu nunca tive. Ok, falei, só me avisa pra eu não parecer aquelas mulheres que tá sendo traída, né? Porque, tipo assim, o nosso relacionamento era aberto, mas eu não vou dizer que era bagunça. Era aberto no sentido de vamos conversar e trocar uma ideia. Você quer isso? Você quer transar com alguém? Você quer... Essa palavra tem que ser censurada? Não sei. Você quer ir no puteiro? Só conversa comigo. Só pra eu... Porque eu não quero ser traída. De resto, pode fazer. Eu só preciso saber. Ok? Ok. E... as coisas foram passando e tal. Ele falou, não, eu vou te avisar se eu for no puteiro e tal. Beleza, beleza. E isso já era... Isso já era abril, porque já tava chegando próximo do aniversário da minha mãe. Minha mãe já é falecida. E eu lembro que no dia 16 de abril foi o dia que eu descobri que ele, na verdade, estava se conversando com outra pessoa. E aí eu conversei com ele e falei assim, olha, você poderia ter conversado com outra pessoa, só que eu gostaria de ter sido avisada. Não é? Porque assim, isso pra mim é traição. A gente tem um relacionamento aberto, você pode conversar, mas eu quero saber disso pra eu saber em qual pé nós estamos. Afinal de contas, se você me pedir em casamento, eu já estou me preparando pra pensar em uma vida mais fechada, mais a nós dois. Então, tipo, você me pedir em casamento e foi procurar outra pessoa? Por quê? Vamos conversar. Talvez eu... Esse foi o meu erro desse relacionamento. Eu quis dar uma liberdade que eu não estava pronta pra dar. Entende? A nossa toxicidade, às vezes, a gente tem que admitir. Eu sei que eu fui tóxica no sentido de, tipo, ter permitido uma liberdade que eu gostaria de ter dado pra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia dar pra pessoa. Eu jamais conseguiria ver a pessoa que vai se casar comigo ficando com outra pessoa. Esse conversar com outra pessoa dele começou a evoluir pra ver essa pessoa várias vezes. Com o meu carro, começou a evoluir pra faltar à faculdade pra ir ver essa pessoa. E várias vezes eu comecei a perceber que ele também estava se perdendo na própria essência dele, de tipo assim, ele mentia pra ir ficar com essa pessoa, ele voltava alterado depois que encontrava essa pessoa, provavelmente bebia muito, bateu o meu carro numa dessas vezes porque voltou muito alterado. A partir dali, tipo assim, eu ainda tava insistindo porque eu gostava muito, muito, muito desse cara. Só que por mais que eu insistisse,
Não surtia efeito. Ele continuava indo atrás dessa pessoa ao ponto que eu falei assim, sabe de uma coisa? Acho que não tenho o que fazer. Eu perdi. Talvez seja por isso que eu sou insegura de abrir o relacionamento de novo, porque eu acho que é possível amar duas pessoas. Eu não sei nem se ele amava uma, quanto mais duas. Pus ele pra fora de casa algumas vezes. Pus ele de volta pra dentro de casa outras vezes. Me arrependi todas as vezes que eu pus ele pra dentro de casa, porque todas as vezes ele me trouxe problemas absurdos, sabe? Ao ponto que todas as pessoas ao redor de mim começaram a falar, tá um nojo, para com esse relacionamento, porque vocês precisam se afastar, que a situação tá começando a ficar feia. E eu ignorei completamente, falando assim, vocês estão errados, o amor da minha vida é esse cara. Até que o amor da minha vida me bateu. Yes, eu vou falar isso no vídeo, tá na hora de vocês saberem disso. Não foi uma agressão física, de fato. Foi um dia que eu descobri o top da outra menina na minha casa, no meu sofá, na minha poltrona. Aquela poltrona ali, ó. Essa poltrona aqui, que é da minha mãe, já falecida. Foi numa viagem que eu fui no Paraná levar as cinzas da minha mãe pro túmulo dos meus avós. E falei pra ele, fica aqui em casa que você vai ter que ficar cuidando do seu irmão. E ele realmente estava cuidando do irmãozinho dele. Ou eu achava. E pode ficar, cuida do seu irmão aqui em casa, não tem problema. Ele, tá bom. Ele dispensou o irmão pra ficar com uma outra irmã dele. Trouxe a menina pra casa, desligou as câmeras, provavelmente fez um ninho de amor na minha casa durante um final de semana inteiro. Quando eu voltei, tinha um top dessa menina no meu negócio, na minha poltrona. Eu tentei pegar o top pra tirar foto, ele também tentou pegar. Tinha um top dessa menina no meu negócio, na minha poltrona. Eu tentei pegar o top pra tirar foto, ele também tentou pegar o top. E eu não ia soltar aquele top por nada nesse mundo. Nada eu ia soltar aquele top, nada. Porque eu queria ter uma prova de que eu não estava ficando doida, entendeu? Havia outra pessoa entrando na minha casa, nas minhas coisas. E quem diria, ele aproveitou o fato de eu ser deficiente, pisou na roda da cadeira de rodas e me arrancou pra fora da cadeira de rodas. Puxou pelo top. Ainda assim eu não soltei o top. Não vou soltar esse top. Eu ainda não soltei o top, então ele saiu daqui da sala, que é mais ou menos onde eu tô, me arrastando pelo chão até ali onde tá aquele quadro no corredor. Me arrastando. E eu continuei me segurando naquele pedaço de pano. E ele percebeu que eu realmente não iria. Ele percebeu que eu realmente não iria soltar o top, então ele tapou minha boca e meu nariz. Yeah. E aí eu soltei. Porque eu falei assim, bom, acho que minha vida não vale um top. Minha integridade física talvez, minha vida não. Daquele dia em diante eu realmente percebi que eu deveria ter ouvido meus amigos, sabe? Ter mandado ele ir se fuder. Meus amigos, minha família, a família dele, não ter colocado ele pra dentro de casa a primeira vez, sabe? Expulsou, tchau. Depois disso, eu tenho uma grade de ferro apontado. Tem um ferro faltando. Ele tentou invadir minha casa e rasgou o braço inteiro tentando invadir a minha casa. E enfrentou 4 carros de polícia por tentar invadir minha casa. E eu liguei pra polícia, a polícia veio e ele, essa bosta dessa polícia, aqui eles aparecem, lá na favela não. Caralho, não dá pra imaginar que esse cara é o mesmo cara que, tipo, a gente tava viajando feliz na estrada, ou entre tantas coisas, sabe? Hoje, quando eu me pego pensando nessa situação, eu fico pensando, meu Deus, o que aconteceu, Senhor? Foi uma época muito dark na minha vida, porque, tipo, eu tinha que considerar que a pessoa que eu gostei e que eu levei pra dentro de casa, e que eu
sonhei em construir uma vida junto, na verdade, tinha se tornado um monstro. Que inclusive pediu 50 mil num cachorro. Porque ele pegou meu cachorro, o Bud, levou o Bud embora. E aí eu falei, me devolve o Bud, porque você não vai cuidar como ele não estava cuidando. E ele falou, tá bom, me dá 50 mil que eu devolvo o cachorro. Eu falei, não, eu não tenho esse dinheiro. Meu Deus, eu tô rindo porque, tipo assim, na época eu lembro que eu chorava na rave, eu chorava com minhas amigas, eu chorava com todo mundo. Eu falava, meu Deus, esse inferno não acaba. E hoje eu fico olhando e falando, que história esdrúxula, mano. É uma história, tipo, sem cabimento, sem pé nem cabeça. E aí, hoje eu encontro muita gente e falo, caramba, Alice. Todo mundo fala, Alice, você não vai voltar com ele e tal, não sei o quê. Não, eu não vou. Eu não vou, e eu digo mais, hoje pra todas as amigas que eu encontro que tem um relacionamento levemente tóxico, levemente abusivo, eu falo, mana, você não conhece com quem você tá se relacionando? Na moral? Porque eu achava que eu conhecia, eu falava assim, o que? A pessoa X nunca vai fazer nada. Nossa, uma pessoa tranquila não faz mal pra uma mosca. É. Faz sim, tá? Faz sim. Foi muito difícil eu superar essa pessoa. Até hoje eu tenho medo, porque agora parou depois que eu ameacei e falar, ó, se você continuar me ligando, porque ele me ligava tipo 20 vezes, 30 vezes na noite. E eu ficava com medo dele aparecer na minha casa, porque eu nunca me mudei de lugar. E nem vou mudar. Esse aqui é o meu espaço. Mas eu falava pra ele assim, olha, se você continuar me ligando, eu vou usar a medida restritiva que eu tenho. Eu tenho uma medida protetiva contra esta pessoa. Me gerou traumas de, tipo, níveis absurdos. Minhas câmeras nunca param de funcionar. Eu coloquei alarme em todos os lugares da minha casa. Às vezes à noite eu fico olhando, tipo, nas janelas de aqui da sala, tipo, com medo de alguém tentar invadir de novo. E toda vez que eu converso sobre, eu falo com alguém, todo mundo fala assim, caralho, Alice, você ainda não superou. Não, é que eu conto essa história pra vocês saberem que, tipo assim, você não sabe com quem você tá se relacionando. Sério. Aí você acha que você sabe, mano. Aí você acha que você sabe. Mas quando, tipo, as coisas acontecem, aí você descobre quem de fato é. Se é uma pessoa tranquila, de boa, se Deus quiser, porque nem todo mundo é um sociopata maluco, ou se é um sociopata maluco. Vamos fazer uma vírgula, porque eu acho que esse vídeo vai ficar gigante. Mas enfim, vamos fazer uma vírgula pra eu contar uma história muito importante que foi superar isso. Eu só superei essa pessoa porque eu tinha amigos, porque eu tinha família, porque eu tinha rede de apoio, porque todas as vezes que eu pensava em recair e falar, meu Deus, eu preciso de volta esse lixo na minha vida, não, eu não precisava. Minhas amigas me ajudaram, tipo, infinitamente a não permitir. Eu lembro de uma amiga que dormia comigo de noite no primeiro mês, porque eu tinha medo dele invadir essa casa e eu estar sozinha. Então ela dormia comigo no primeiro mês do nosso término mesmo, que eu troquei as fechaduras de casa. Eu também lembro da minha outra amiga que, tipo, quando eu pensei em ter uma recaída, ela surtou comigo. E na época eu falei, caralho, mano, por que você tá surtando comigo? Mas ela tá, tipo, super certa. Ela deveria ter surtado comigo. Lembro da minha família que me acolheu no primeiro dia que eu tomei o choque de realidade, apanhei. E até a minha cunhada, eu lembro que a irmã dele pegou a minha cachorra e levou pra casa dela, tipo, calma, ela vai ficar bem, ela tá em guarda. Pra eu não. Porque eu ficava com medo dele, tipo, levar meus bichos embora. Meus bichos estão comigo hoje em dia. Todos eles. Até o Bud. E quando eu comecei a superar, eu comecei a perceber o quão vazia era a minha vida, já que eu tinha feito uma vida inteira ao torno dessa pessoa. Uns amigos meus falaram assim, mano, você deveria ser influencer, já que você quer tanto, tá ligado? Filmar sua vida, filmar você na rave, filmar você vivendo. E no começo eu falava, eu gosto dessa ideia, só que eu não sei se isso vai dar certo, sabe?
E eu lembro que um desses meus amigos virou pra mim e falou assim: você tem que ter coragem pra fazer feiura, tipo, mostrar as merdas que você faz. E às vezes eu gosto de vir. Outro dia eu tava até mostrando no meu stories. Me segue lá no Instagram, obrigada. Outro dia eu tava mostrando meus stories, eu sendo rejeitada pra fazer cartão de crédito nas lojas tal. Então, contar dos nossos fracassos é muito bom. Acho que era isso que eu sempre quis, sabe? Tipo, mostrar pros outros que a vida é composta de merdas que acontecem com a gente. E eu acho que quando eu quis gravar esse vídeo, eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa de São Valentim, sabe? Da história de relacionamento. E só que na minha área amorosa atualmente é uma planta que eu deixei morrer. E eu faço questão. Toda vez que brota alguma coisa, eu arranco. A gente tem conta dos nossos fracassos também. E a área de relacionamento, pra mim, atualmente, eu quero que seja um fracasso. Porque não estou pronta pra viver algo de novo. Preciso ser sozinha e viver sozinha. E meus amigos, meus bichos, minha família, mas relacionamentos não são uma boa ideia. Pra mim, por enquanto. Não é pra você. E é isso. Beleza? Não tem lema de vida aqui. É só eu contando a minha historinha mesmo, porque eu não tinha muito conteúdo, tá? Feliz Dia dos Namorados pra você que namora. Feliz Dia dos Namorados pra você que não namora, mas namora com você mesmo. E é isso. Me segue, ativa o sininho, dá like, me segue nas redes sociais. Todas as vezes eu coloco o link aqui. Porra, ajuda nós. Fechou? Beijo.